É urgente, é break news, é pra quebrar tudo. Dessa vez foi muito pior. Já vou te mostrar essa notícia, então segura até o final. E bora lá direto pro vídeo. Mas, presidente, nesse caso, o café brasileiro vai ficar menos competitivo do que os concorrentes, porque os outros vão ficar 0% e a gente vai ficar 40%. Como é que o senhor vê, então, a comparação do Brasil vis-à-vis os seus competidores no mercado americano? Há uma distorção que precisa ser corrigida. Todo mundo teve 10% a menos. Só que, no caso do Brasil, que tinha 50%, ficou com 40%, que é muito alto. O café também reduziu 10%, só que tem um concorrente que reduziu 20%. Então esse é o empenho que tem que ser feito agora para melhorar a competitividade. E tem toda a lógica, que os Estados Unidos, o Brasil é o maior fornecedor dos Estados Unidos. 33% é o Brasil. E é o café arábica. No caso do Vietnã é o Conilon, é o Robusta. Então é um café que é o mais consumido nos Estados Unidos. Tem espaço aí para ter um bom trabalho. Olha, nós tivemos o encontro do presidente Lula com o presidente Trump na ASEAN, na Malásia. Foi muito bom o encontro. E, como consequência disso, o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado Marco Rubio, que acabou de ter, faz 3 dias praticamente. Então vamos agora aguardar os próximos passos, mas nós estamos otimistas aí que a gente vai ter novos avanços. Presidente, a comitiva vai viajar para Washington, o senhor, juntamente com Haddad, Mauro Vieira. A expectativa dessa viagem acontecer pós-COP30? Havendo necessidade, sim, mas não tem ainda nada marcado. O presidente Trump disse que novas... Entender que o Trump e o governo Trump não abdicam, como a gente sempre disse aqui, de certos objetivos políticos, né? Entre eles a questão das big techs, essa questão desse projeto de lei do governo brasileiro de trazer, de criar uma superintendência no CAD para fiscalizar as big techs. É a agência da concorrência, né? É motivo de enorme frustração no governo americano e a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira foi ruim. Foi uma reunião ruim, uma reunião fria, superficial, em que o Marco Rubio demonstrou essa frustração em relação às questões regulatórias, impostos e o que vem pela frente em termos das big techs. Uma investigação da Polícia Federal contra um esquema de desvio de verbas da educação em municípios do interior do estado de São Paulo mostra que Calil Bittar usou uma viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin à China para promover a sua influência no governo federal. Bittar é ex-sócio do filho do presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha. Ele foi alvo da Polícia Federal por suposta participação nesse esquema de desvio de verbas na educação. Bittar é acusado de receber R$210 mil em mesadas do empresário André Mariano para defender interesses privados em órgãos públicos. Segundo a PF, Mariano coordenava um esquema de pagamentos de propina a servidores públicos e lobistas que ajudavam a vencer licitações em 4 cidades do interior de São Paulo. Esse esquema contava com um núcleo de influência do qual Calil Bittar participava e cuja função era captar verbas com o governo federal para viabilizar a abertura de editais e pregões. Na decisão judicial que autorizou a operação da PF, a juíza Raquel Coelho Dal Rio Silveira aponta que Bittar aparece em fotos da comitiva brasileira durante uma viagem do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a Pequim, capital da China. As imagens teriam sido enviadas pelo empresário para sustentar o seu acesso a autoridades. Ao Metrópolis, a assessoria do vice-presidente disse que a viagem foi realizada sem a presença de nenhum empresário na sua comitiva e que aqueles que estiveram presentes na visita não foram convidados pessoalmente por Geraldo Alckmin. Calil começou a trabalhar com Mariano em 2021 e foi peça-chave para a ampliação do esquema após o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. A partir disso, segundo o documento da Justiça, o empresário passa a apostar abertamente na maior influência de Calil em novos ministérios, no MEC e em estados do PT, entre outros. Foi a partir das eleições de 2022 que Mariano monta uma espécie de núcleo de influência com a participação da ex-nora do presidente Lula, Carla Ariane Trindade, Magno Romero Rabelo e os secretários de Hortolândia, Fernando Gomes e Carlos Augusto César, conhecido como Cafu. Cafu trabalhou para o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, em 2005, no auge do escândalo do Mensalão, e é próximo ao chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Ribeiro Marcola. Durante a gestão de Lula, ele esteve pelo menos 4 vezes no gabinete de Marcola e em 3 agendas do Ministério da Educação. Segundo a PF, Cafu também teria recebido, por meio de contas bancárias de terceiros, 1,3 milhões de reais de André Mariano em propina. Mas o Brasil é um paraíso para lavar dinheiro do narcotráfico, nacional e internacional. Agora, existe um outro braço desse esquema que vai além do poder público. Existe também, e a gente quando vai mexendo nas áreas de interesse, a gente vê quem se incomoda. Você começa a combater o narcotráfico e o narcoterrorismo no Brasil. Rapidamente,
Vem a imprensa defender, vem o PT defender, vem a Polícia Federal defender, vem o Alexandre defender. Agora, vejam essa reportagem do Igor Gadelha no Metrópolis. O alerta do mercado a Mota e Derrite sobre o PL antifacção. Peraí. O alerta do mercado? Que mercado? Mercado financeiro. Porque, segundo a reportagem, os figurões do mercado financeiro procuraram o Hugo Mota e o deputado Derrite para alertá-los que a equiparação das facções criminosas ao terrorismo poderia ocasionar uma fuga de capitais no Brasil, já que há fundos de investimento cujas regras impedem o investimento em países que abrigam terroristas. Ora, deixa eu entender. Então, os figurões da Faria Lima foram falar para a presidente da Câmara e para o relator fecharem os olhos para o combate ao narcoterrorismo? Por que é que eles querem fingir que o Comando Vermelho e o PCC não são terroristas? Ora, a quem interessa isso? Uma possível resposta, e aí realmente é só uma possível resposta, está, por exemplo, na Operação Carbono Oculto, que tratou justamente da utilização de fundos de investimento em empresas financeiras na Faria Lima para gerar, lavar, ocultar e blindar recursos de atuação de facções narcoterroristas, especificamente do PCC, no setor de combustíveis. E não era pouco dinheiro, a gente estava falando, segundo as investigações, de mais de 5 bilhões de reais, de investigações da Polícia Civil, só para deixar claro, de São Paulo. 5 bilhões de reais do PCC lavados pela Faria Lima. Pode ser mentira, pode ter muita gente injustiçada no meio do processo, mas é uma conexão interessante. E que explicaria o porquê da solução dessas pessoas da Faria Lima irem no Congresso e falarem, deixa disso. Não, narcoterrorismo não. Poucas pessoas se atentam a isso, e essa discussão tem crescido, inclusive nos Estados Unidos, mas o Brasil é um paraíso para lavagem de dinheiro do narcotráfico, nacional e internacional. O PIB do Brasil é simplesmente 5 vezes maior do que o da Colômbia e 20 vezes maior que o da Venezuela ou de Cuba. O Brasil tem um sistema financeiro extremamente maduro, sofisticado, complexo. E o melhor, o Brasil, até o Alexandre de Moraes, não tinha nenhuma sanção a entidades, autoridades ou restrição de comércio aplicada a ele. Entendo, pela primeira vez o Brasil teve uma pessoa sancionada pelo OFAC, que foi o Alexandre. A Colômbia, a Venezuela, Cuba, tem centenas de pessoas e instituições sancionadas. O que torna a vida do narcoterrorismo muito mais difícil de movimentar e lavar dinheiro por lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos e tem lá a lista dos países que você tem que declarar, se você é um estrangeiro, que você tem que declarar que você faz parte. E nesta lista tem lá República Popular da China, não sei o que, do Irã, e não sei o que. E na Venezuela não é o nome do país, inclusive. É o regime venezuelano de Nicolás Maduro. Porque os Estados Unidos sequer reconhecem a Venezuela como um Estado soberano. O que explica todos esses problemas, e a gente vira e mexe aborda aqui, mas vai abordar de novo, a questão do que está acontecendo na Venezuela agora, inclusive o maior porta-aviões do mundo chegando ao mar latino-americano para poder tratar da questão da Venezuela. Mas o fato nessa história é que se você é venezuelano, é muito difícil você ter circulação e lavagem de dinheiro. Agora o Brasil não. Qual é o melhor país para o narcotráfico lavar o seu dinheiro? Na América do Sul é o Brasil. Não tem opção melhor do que o país cujo presidente é do partido dos traficantes, que sobe comunidade dominada pelo narcoterrorismo sem nenhum problema, que é contra operações policiais que lutem contra o tráfico.
Não tem opção melhor do que o país cujo governante, e eu não estou falando do Lula, estou falando do Alexandre de Moraes, se tornou o czar do narcotráfico, cujas decisões sempre servem, curiosamente e coincidentemente, para proteger o tráfico de drogas e enfraquecer o combate ao narcoterrorismo. Esse é o sistema. E o sistema é foda, parceiro. O que antes parecia impossível, agora começou a acontecer. Magnitsky, visto, sanções, bloqueios, pressão real e anistia no horizonte. Mas essa virada só foi possível com o apoio direto de gente como você. E se você quer fazer parte desse movimento de verdade, entre agora em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Apoie com $5 por mês ou se torne patrono Gold com 49 e entre no grupo dos que fazem a diferença. Vai lá, agora. Antes de chegar no dia de ontem, temos que voltar um dia antes e começar a ver as notícias que começaram a sair, como essa. Mauro Vieira pede a Rubio que Estados Unidos avaliem proposta para suspender o tarifaço. Encontro rápido no G7, o chanceler brasileiro voltou a pedir ao norte-americano que analise o documento entregue pelo Brasil em 4 de novembro. Aí o Renato comenta, Vieira, atrás do Rubio de novo, toda reunião termina igual. Marca outra e volta com vamos avaliar. O chanceler cruza o continente para ouvir poucos minutos de conversa e nada além disso. O constrangimento já virou rotina. Há mais de um mês vende a ideia de que agora vai. Até agora, nenhum avanço, nenhum documento, nenhuma sinalização real dos Estados Unidos. E a Faria Lima, bom, junto com boa parte do empresariado, ainda acredita que vai arrancar algum acordo ignorando a crise política e institucional que está no centro de tudo isso. Quanto mais tentam fugir dela, mais fundo acabam sendo puxados para dentro. Aí o Mauro Vieira falou com a imprensa, depois do seu rápido trocar de olhares com o Rubio, né? Agora, Mauro Vieira fala sobre reunião com o Marco Rubio. Só vou ler aqui o resumo, que eu acho que é mais do que o suficiente. Mauro Vieira confirma que não avançou por um acordo tarifaço aplicado por Trump. O resumo de sua fala é de que o Brasil vai esperar pela próxima reunião. Possivelmente, a negociação dure meses. Ele falou sobre tudo isso. Anteontem, né? Aí ontem, acabou a tarifa. Não foi bem assim. Não foi bem assim, né? Mas tudo bem. Aí por conta de mais esta reunião que não deu em nada, reunião para marcar a reunião, a turma da Globo News começou a ficar revoltada. Temos aqui o Guga Chakra. Tá, apertei o lugar certo já. Veja a análise do Guga Chakra, né, sobre este acontecimento. A palavra reunião e encontro se somaram umas 20, 30 vezes, né? Parecia que tivemos uma reunião, porque daí marcou uma reunião, o presidente Lula teve um encontro, nós vamos ter um encontro, porque na reunião era o tempo todo falando disso e em nenhum momento falou sobre resultados práticos dessas reuniões, de reunião, porque fez uma reunião no dia 4 de novembro, porque na reunião no dia 21 de outubro, porque agora tem essa reunião hoje, sei lá, hoje é dia 13 de novembro, se eu não me engano. Então, teve muita reunião, mas cadê o resultado? A Raquel Crahenbu, brilhante sempre a Raquel Crahenbu, né? Vamos deixar claro, sempre ali, né, na frente do gol, fazendo as perguntas, querendo saber, e do café? E do café, ministro? O que ele tinha para apresentar? Não respondeu. Não teve anúncio sobre a redução nas tarifas do café. Havia uma expectativa que talvez pudesse ter. Aliás, o Marco Rubio se encontrou com outros ministros de países da América do Sul hoje e anunciou ali redução de tarifas para esses países. Para o Brasil, isso não aconteceu. Então, vamos ter isso claro em primeiro lugar. Talvez tenha amanhã, nos próximos dias, porque o chanceler Mauro Vieira falou que o Marco Rubio teve uma reunião antes com o Trump, que o Trump falou do encontro que teve com Lula para falar que pode vir a ter algo positivo que venha a ser anunciado. Quem sabe talvez tenha mais uma reunião aí no meio para decidir, né, se marca o encontro para anunciar alguma coisa na questão das tarifas. Mas ele acabou desviando, é diplomata que acabou desviando das perguntas bem diretas que a Raquel Crahenbu e outros jornalistas que estavam presentes fizeram a ele. Então a gente vai aguardar, assim, em algum momento vai ter resultado prático. Agora, até agora, parece aquele namoro que não rendeu, né, Marcelo? Marca que é date, que se fala aqui nos Estados Unidos, date é encontro, né? Meeting, aqui também reunião. se fala date. Mas vai marcando ali. Já americanizou aí. Eu faz horas. Fora muitos anos. É mundo globalizado que chama.
Mas vai ficar vai estar nesse namoro aí, mas cadê? Cadê o resultado, Marcelo? Isso que a gente só escutamos reunião e encontro e não vai além disso. Só diz reunião, reunião, reunião e não vai além disso. Aí, do nada, gente, do nada, ele chega ontem. Isso pro meu Mauro Vieira tinha dito, não, pelo visto aí, né, não vai andar, vai ter que esperar a reunião aí do Trump com Lula, tem que ver. Aí ontem saiu a reunião, não, é um comunicado, né, não, vai baixar as tarifas. Vai baixar as tarifas. Aí o pessoal nem foi ver do que se tratava. Sabe como é petista, vive da mentira. Aí já vem ali, ó, Natália Bonavides, lá do PT do Rio Grande do Norte. Urgente! Governo estadunidense retira as tarifas do café, carne, banana e açaí, itens exportados pelo Brasil e larga a produção para os Estados Unidos. Segue o líder! Aí já tomou uma checada. Fake news, não é assim que funciona. As tarifas dos itens citados não foram removidas. As tarifas recíprocas de 10%, essas foram. Enquanto aquela de 40% segue sobre esses itens. O post leva a entender de forma enganosa que todas as tarifas haviam sido removidas dos itens citados. E coloca ali, ó, o link da UOL, da CBN da Globo e do Poder 360. Aí foi uma chuva de comemorações, né? Mr. Trump fez o L. Fez sim. L. Fez o baita de um L, né, Rodolfo? Aí vem a Thalíria Petroni. Trump recua. Lula venceu. O Brasil vence. A guerra tarifária se enfraquece contra o Brasil, mas não acabou. Além das taxas, Trump manda suas máquinas de guerra para a América do Sul. A luta por soberania popular deve se fortalecer a cada dia. Será que foi isso mesmo que aconteceu, rapaz? Aí veio o Marcelo Freixo. Trump praticamente derruba o tarifaço. Quando Bolsonaro completa 100 dias em prisão domiciliar. Enfim, essa página da história do Brasil vai sendo virada. A extrema-direita tenta encontrar novos líderes. A era da família Bolsonaro acabou. Todo dia a família Bolsonaro acabou. Todo dia Bolsonaro acabou. Todo santo dia é o fim de Bolsonaro. Aí a própria Globo tinha lacrado errado. Primeira lacração errada da Natuza. Como é que eu vi que é só 30 segundos. A Branca publicou uma ordem executiva com novas exceções de produtos do tarifaço imposto pelo governo americano. Entre essas exceções, atenção, estão carne, algumas frutas tropicais frescas ou congeladas, café, açaí e castanha do Pará, produtos que são muito exportados pelo Brasil. A mudança já vale para mercadorias importadas e retiradas de armazéns a partir da data de ontem, retroativa. Ana Flor. Ela dá a entender que não tem mais, né? Não tem mais. Aí, o Vilemigo aqui, né? O Vinícius fez um resumo de algumas postagens. Fiz aqui o quadro da vergonha dos petistas. Aqueles que comemoram a manutenção de 40% de sobretaxas políticas aplicadas devido a perseguições políticas contra opositores. Aí tá aqui, né? Brasil 247. Trump amarelou! Mais uma vitória de Lula! Eita, Lula miserável, bicho! Aí, ó, Humberto Costa aposta na Tusa Neri. O diálogo e a diplomacia ativa e altiva do Brasil estão devolvendo a normalidade em nossas relações com os Estados Unidos após uma série de ataques perpetrados por traidores da pátria. Mas produtos estão na lista de novas exceções às tarifas que haviam sido impostas por Trump. José Guimarães, vitória do Brasil. Trump suspende as tarifas sobre café, carne, banana e açaí do Brasil. Lula sabe o que faz e quem ganhou o Brasil. Ah, meu Deus. Aí, ó, o Thiago dos Reis, é bom. Urgente. Trump acaba de suspender as tarifas sobre o Brasil. Café, carne, açaí e outros produtos que representam mais de 90% acabam de ser isentos. Eduardo Bolsonaro chorando neste momento. Eita, meu Deus do céu. Defende o Silva também. Com diálogo e respeito se constrói soberania. O governo Trump reduziu as tarifas irracionais sobre o café, a carne, banana e o açaí, produtos importantes para a economia do nosso país.
O governo do presidente Lula não se curvou diante de uma medida autoritária, pelo contrário, apostou na diplomacia, na negociação séria, do caminho que o Brasil sempre trilhou nos governos do PT. A soberania não se negocia. E agora estamos colhendo os resultados. Quando o país tem liderança, projeto e postura, o mundo abre portas, o mundo respeita. Eu nem vou ler a lei do Fabiano Contarato, né? Que já deu. Antes de mostrar as notícias subsequentes e o que realmente aconteceu, eu já estou adiantando que só foi de 10% que foi retirada. Essa daqui vale ouro. Momento Daniela Lima. Fake news. Aqui se faz, aqui se mostra. Ana Flor avalia que a retirada parcial das tarifas extras pelos Estados Unidos é só o começo. O Brasil quer derrubar todas as tarifas impostas em agosto e voltar ao modelo anterior, além de reabrir a discussão sobre sanções e vistos suspensos de autoridades brasileiras. Para ela, a decisão representa uma vitória política para o governo brasileiro. Gente, a decisão dos Estados Unidos não foi para o Brasil, foi para o mundo inteiro. Foi para o mundo inteiro. E vocês querem me falar que a vitória do Lula tá usando na chupeta do demônio, né? Não pode. Esses olhinhos aí tá meio azul, mas às vezes é colírio, né? Talvez tá vermelho. Não é possível, você tá tendo alucinações, tia. Aí vamos começar. Vamos começar aqui no festival de desmentir. O Lauro Jardim também deu aquela empurrada, sem cravar. Trump recua e reduz tarifas de café, carne assim, entre outros. Mas o mesmo jornal O Globo começa, né? Manchete. Trump assina ordem executiva reduzindo tarifas de carne, tomates, café e banana. Só que quando você olha o subtítulo, segundo a Bloomberg, citando o funcionário da Casa Branca, mudanças afetam apenas a tarifa recíproca de 10%. E o Brasil ainda enfrenta a taxa adicional de 40%. Aí o Globo diz, hoje tá maravilhoso, todo mundo divulgando que Trump deu para trás, mas simplesmente não leram que os 40% da tarifa Moraes permanecem. O que foi retirado? 10% para todos os países que comercializam os itens com os Estados Unidos. Aí depois volta a mesma Globo, mais tarde da noite. Já era 8h45 da noite. Estados Unidos confirma ao Brasil que a redução é só para tarifa de 10%. Oh, meu Deus! Lula, Mr. Trump! E agora, meu Deus? Mas Lula, você prometeu a diplomacia do Lula, gente! Não é possível. A redução anunciada pelo governo dos Estados Unidos sobre tarifas a produtos brasileiros é sobre 10%, os 10% lineares, aplicados pelo governo americano a todos os países, informou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luiz Rua. Segundo ele, Washington confirmou oficialmente que a queda se limita à tarifa adicional de 10% imposta em abril. Assim fica mantida a sobretaxa de 40% sobre as exportações brasileiras. Mas aí você deve falar, não, mas esses 10% aí pelo menos foram bons, né? Pelo menos que é 10%. Então, eu acho que foi ruim. Eu acho não, que eu não acho nada. Eu não tenho capacidade para achar nada. E quem que acha isso? Chegaremos lá. Calma. Aí o tempo foi passando, né? Você vê aqui notícias depois das 8 da noite. Brasil segue com tarifa de 40%, dizem fontes da Casa Branca CNN. Decisão de Trump retira a tarifa de 10% e sobre a taxa de 40%. Para o Brasil continua desgoverno. Mas é isso, pô, mas não tirou 10%? Então melhorou um pouquinho, né? Não melhorou não. E quem diz não sou eu. Quem diz é uma pessoa totalmente insuspeita, né? O grande jornalista da Globo, o portal Lula, né? O portal 100% aliado ao Lula, Demétrio Magnoli. Ele vai te explicar como, inclusive, essa tarifa de 10% é prejudicial para o Brasil. Deixa eu explicar, porque o decreto é simples. Não é que exige uma exegese de especialistas e linguistas. Celso Amorim, Carlos Fávaro, recuem das celebrações, assobiem, olhem para o outro lado e finjam que não falaram nada. Outros ministros apaguem as suas celebrações em redes sociais, porque não há nada a celebrar. Isso não foi para o Brasil.
E o Brasil é mais prejudicado do que favorecido com esse decreto. Eu explico. Se retirou a tarifa recíproca de 10% para todos os países para esses produtos. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam a ser taxados em 40%, enquanto os outros países, esses produtos, passam a não ter taxa alfandegária nenhuma. Então, proporcionalmente, ampliou-se a desvantagem brasileira, quando existe concorrência, é claro. Então, quando há mais do que um país ofertando esses produtos para os Estados Unidos, a desvantagem brasileira ficou maior. Isso é uma questão aritmética. Isso nada tem a ver, essa medida de Trump tem a ver com a inflação interna nesses produtos, nessa vasta lista de produtos, não tem nada a ver com as negociações com o Brasil, nenhuma relação com as negociações com o Brasil, que continuam, e é bom que continuem, né? Mas não há nada a ser celebrado pelo Brasil sobre isso. O fato de que a carne brasileira não concorre com a Argentina porque entra num mercado diferente, não, é verdadeiro, mas não tem nada a ver com essa questão da retirada dos 10% de tarifa. O fato de que o café brasileiro não tem substituto em quantidade por outros fornecedores no mundo também é verdadeiro, mas já era verdadeiro e não tem nada a ver com essa medida de Trump. Essa medida de Trump não merece nenhuma comemoração no Brasil. Eu espero que a negociação que prossegue nos leve a ter algo sobre o que celebrar, mas não isso, porque senão nós estamos num mundo de loucos. É fácil ler o decreto. Quando ele fala de aritmética, né, de por que piora, pensa o seguinte: um produto de 10 conto, com 50% de tarifa, sobe para 15. Como os outros países eram 10%, subia para 11%. A relação é 4 de diferença. Só que quando você faz assim, uma divisão, você encontrar lá um coeficiente, você faz 11 sobre 15, que dá um X. E agora o produto de 10 para 1. 10 é 10, produto 10 é 14. Então essa proporção aumenta, fora que, imagina, você é um importador. Você vai comprar de um país que você não tem que pagar nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de tributo. É um trabalho burocrático a menos para a sua empresa. Ou você vai comprar de onde tem imposto, né? Que é o tributo aí, das tarifas de 40%. Então, parabéns a todos os envolvidos. A gente consegue ver aí como mentiras, né, fake news, desinformação, manipulação fazem parte aí do DNA do PT. E uma coisa que eu não coloquei aqui no vídeo de hoje, né, passaram alguns prints, qualquer coisa eu coloco no vídeo de amanhã. Você pega aí várias pessoas do mercado financeiro ontem no Twitter, elas estavam celebrando o que estava acontecendo. E essas pessoas do mercado financeiro, elas não estavam celebrando porque seria bom para a economia brasileira. Não, eles não estão pensando nisso. Nenhum dos comentários foi sobre a economia. Poxa, agora vai, nossas empresas vão ganhar mais dinheiro. As pessoas do mercado financeiro ontem estavam celebrando isso porque supostamente representaria uma derrota para Eduardo Bolsonaro. Então você consegue ver o tempo todo que a turminha da Faria Lima não tá nem aí para nada. Para nada. A preocupação deles é tentar emplacar um candidato alinhado em 2026. E eles deixam cada vez mais claro que Eduardo não é esse candidato, né? E pessoas com perfil realmente ideológico, de direita, né, convictos, desagradam e muito. Mas foi gostoso de ver, viu? Eita, que a vergonha tá grande aí. Vamos ver quem que vai pagar, né, as postagens. Vamos ver se a esquerda vai dar o braço a torcer e vai voltar atrás na fake news. Hoje de manhã, para surpresa de ninguém, tem aqui 3 capas, 3 jornais diferentes. Estadão, Folha e Globo, os 3 maiores jornais em circulação no Brasil. E eu coloquei ali, ó. A Globo precisa ser fechada e responsabilizada. 3 capas, só a Globo manipula e não dá informação clara. Se você pega aqui para ver, a letra tá pequena, mas é Estadão, ó. Estados Unidos cortam taxa sobre café, fruta e carne, mas Brasil segue sob tarifaço. Taxa base de 10% cai, a de 40% fica. A informação principal tá aí. Tanto na manchete e uma explicação a mais no subtítulo. A Folha de São Paulo
é a melhor de todas, porque tá bem grande na manchete, ó. Trump anula a taxa de 10% de café e carne, 40% sobre o Brasil continua. Pronto, direto ao ponto, tá tudo ali, não precisa nem olhar o subtítulo. Aí tu corta pra Globo. Manipulação, desinformação. Trump recua, ó, olha a palavrinha, recuou, arregou e reduz taxas de carne, café e frutas. Aí tu lê o subtítulo. Pressionado pela inflação dos produtos nos Estados Unidos, o presidente decide cortar tarifas recíprocas em medida que dá alívio parcial ao Brasil. Uma pessoa que não está familiarizada com o tema e entende a diferença de tarifa recíproca para o que? Taxa Moraes? Como é que vai chamar a outra de 40%? Será que a pessoa consegue ler essa manchete, esse subtítulo e entender do que está falando? Você entende o que a Globo faz? A Globo precisa ser fechada e responsabilizada. Não tem contemporização com a Globo. O bem do Brasil, esse grupo de comunicação tem que ser fechado. E até aproveitar, né, hoje é dia 15 de novembro, é sempre bom lembrar, dia da proclamação da República, do golpe. Lembrar que o Estadão foi criado lá atrás já para fomentar todo, né, esse cenário golpista para derrubar o Império. Então, o Estadão estava lá, teve participação ativa e os Mesquita, né, devem ver o dia de hoje como um ato até da família deles. O dia que a família golpista dos Mesquita, né, ajudou a derrubar o Império. Como falou ali o Chácara, né? A Raquel Krahenbull lá fez as perguntas duras e tudo mais. É a correspondente da Globo lá em Washington. E ela fez esse tweet ontem, né? Já era 8h40 da noite. Estados Unidos reduzem tarifas agrícolas de produtos não produzidos internamente de vários países, não apenas do Brasil. Para o Brasil, a redução, né, é apenas das tarifas de 10% em vigor desde abril. As tarifas adicionais, né, punitivas de 40% em vigor desde agosto não mudam. Eu acho que nessa questão, eu até acho que o Trump estava meio que errado em fazer isso daqui. Talvez ele fez no primeiro momento até para arrecadar um dinheiro a mais. Mas tarifas para coisas que você não produz não fazem sentido nenhum. Não fazem sentido nenhum. Inclusive, tem que ter uma certa coerência, né? Se eu falo que eu acho que a escola do Hamilton é interessante em termos econômicos, ele não prega esse tipo de coisa. Eu até fiz questão de pegar um tweet meu que vai nessa linha. Isso aqui foi na época da discussão da taxa das blusinhas, maio do ano passado. O petismo está em êxtase celebrando a taxação dos mais pobres que fazem compras internacionais. Como alguém pode comemorar algo assim? Ainda mais fingir que é pro bem do país. Taxar até o que o país não produz para defender uma indústria que não existe. Tarifas, né? Questões protecionistas, né? É para proteção. Como é que você vai proteger o que você não produz? Essa normalmente é a lógica, né, do processo. Você meio que abre o mercado porque você não produz, você comprar o mais barato possível. Você também, normalmente, sei lá, vai ter um tratamento diferenciado, principalmente para tecnologia. Aí você pode não só zerar, como dar, inclusive, incentivo. Pô, a gente quer montar uma indústria de celulares, tá? Para ter indústria de celular, a gente tem que produzir o quê? Tem que ter um monte de ferramentas, tem que ter máquinas, tudo mais. Então, para você importar esse tipo de equipamento, você não vai cobrar tarifa, né? Não faz nenhum sentido. Você vai dificultar a industrialização do seu país. Agora, uma vez que o seu país começa a produzir, inclusive, esse maquinário, aí você pode colocar tarifa para barrar. Então, a movimentação que foi feita nos Estados Unidos é só uma movimentação lógica, né? Para que cobrar imposto, né, tarifas de produtos que uma nação não produz? É apenas uma decisão lógica, né? E a lógica serviu aí para expor como a esquerda vive de mentira. Mas vamos lá. Adentrando nas movimentações sobre 2026, Mônica Bergamo trouxe uma matéria muito interessante, principalmente no que diz respeito sobre as lideranças do Centrão, que, pelo visto, ela andou falando com Ciro Nogueira e com Rueda. Flávio Bolsonaro avança como candidato, tem apoio de Eduardo e atrapalha Tarcísio. O senador teria suporte entusiasmado do irmão, pois manteria o espólio do pai. Eu acho que não é sobre manter o espólio do pai, acho que a questão é mais ampla do que isso.
já vou até adiante, né? O quê? É manter o movimento vivo, né? Essa força e esse desejo antissistema do brasileiro. Apoiadores do governador de São Paulo defendem a candidatura puro sangue do Centrão, sem o sobrenome da família. Isso também é verdade. E tá ali. O senador Flávio Bolsonaro avançou em seus movimentos para se lançar candidato a presidente. As conversas se aceleraram com a proximidade da prisão em regime fechado de Bolsonaro. De acordo com líderes de partidos que integram o governo do ex-presidente, que hoje defende a candidatura de Tarcísio para concorrer contra Lula, Flávio afirmou a eles nas últimas semanas que pretende mesmo entrar na disputa. Então vamos lá, peraí. Líder de partido e que integraram o governo de Bolsonaro, bom, só consigo pensar no Ciro Nogueira, né, que foi ministro da Casa Civil. Então Ciro Nogueira falou para Mônica Bergamo que o Flávio Bolsonaro falou para ele, bicho, que deve entrar na disputa. O que condiz com a última visita do Ciro Nogueira à casa de Bolsonaro, que você não precisa ser nenhum metaforando, nenhum especialista em leitura de imagem corporal. É assim que fala, né? Nem sei. Você julgar a pessoa pela sua postura, você vê claramente o desconforto do Ciro Nogueira, que foi lá tentar arrancar uma declaração de Bolsonaro em prol aí do plano T, e não deu em nada. Estava lá claramente desconfortável o futuro ex-senador Ciro Nogueira. Aspas, e mais ainda, acha que pode ganhar, afirma um dos líderes que mantém diálogo frequente com o parlamentar, líderes do Centrão, mas não acredita em suas chances eleitorais. O senador já conversou também com o irmão Eduardo Bolsonaro, que se diz disposto a concorrer contra Tarcísio para evitar que o espólio político e eleitoral da família seja entregue de mão beijada ao governador de São Paulo e ao Centrão. Ele já afirmou ao pai que Tarcísio só fica vendo você se dar mal e se aquecendo para 26. Os dois irmãos se reuniram no mês passado nos Estados Unidos, onde Eduardo está em alto exílio. O jornalista Paulo Figueiredo participou do encontro. Aí aqui eu quero abrir um parêntese, eu não vou atrás do vídeo que eu falei isso. Eu sei que não seria difícil de encontrar, é só ver a data que o Paulo Figueiredo foi no... Eita, eu tô na dúvida, viu? Mas acho que foi quando ele foi no Redcast, eu tô na dúvida se foi isso mesmo. Mas enfim, teve alguma fala do Paulo Figueiredo que eu fiquei assim, gente, ele falou algo do Flávio. E eu no vídeo eu falei, isso aqui tá, da forma como tá sendo colocado, e eu falava no vídeo o seguinte, a gente sabe que o Paulo Figueiredo tá sempre aí perto do Eduardo Bolsonaro, e normalmente se movem, né, na mesma direção, né? Conversam muito entre si. Eu falei, aqui fica até parecendo que o Paulo Figueiredo tá jogando aí, né? Com balão de ensaio, medir a temperatura, deixando aí como plano C, né? O plano A, Bolsonaro candidato, não podendo ser Bolsonaro, Eduardo. Se Eduardo ficar inelegível no poder, bom, plano C tem o Flávio Bolsonaro. Aí foi lá. Aí Mônica Bergamo disse, né, que o Paulo Figueiredo teve nesse encontro, também casa aí as datas com as declarações. Flávio ouviu na reunião com Eduardo, né, que teria apoio entusiasmado, né, de seu irmão. Eduardo retiraria o time de campo, caso o irmão mais velho concorra em 2026, pois veria nele um nome que representa o grupo político ao qual pertencem, ao contrário de Tarcísio. Aspas, isso acabaria com os planos de uma chapa puro sangue do Centrão, só com gente deles, em um bolsonarismo sem Bolsonaro, diz um interlocutor de ambos. Eu não conversei com ninguém desde que essa matéria foi publicada, mas eu acho que eu sei quem é essa pessoa, interlocutor de ambos. Os dois irmãos vão agora viajar juntos a El Salvador para o encontro com o Bukele. A candidatura de Flávio teria algumas vantagens relativas em relação a de Eduardo. Ele seria mais palatável para o Centrão e também para ministros do Supremo. Eu não sei porque os ministros do Supremo, né, tem que gostar mais ou menos do Flávio. A disposição de Flávio representa uma pedra no caminho dos defensores da candidatura do Cadeirudo em uma chapa livre do sobrenome Bolsonaro. Sem apoio inequívoco da família, o governador de São Paulo não se lançaria candidato, pois não estaria disposto a entrar numa bola dividida. Ia ser caótico. Ia enterrar a carreira política. Ninguém é tão burro assim. Sofrendo ataques diuturnos de Eduardo e de outros bolsonaristas. Nestas condições, preferiria disputar a reeleição em São Paulo. Aspas. Tarcísio começou o mês com 85% de chances de ser o candidato a presidente da direita. Elas caíram para 50% com essa disposição recente do Flávio. Diz um antigo apoiador de Bolsonaro que acompanha de perto os movimentos da família. O mesmo interlocutor acredita que é possível ainda um acordo em que Tarcísio,
que pretende ter como vice o Zema, cedo entregue essa vaga a Flávio Bolsonaro. Por que não o contrário? Por que o Tarcísio não fica vice? O Tarcísio é bom demais para ser vice, né? Com isso, ele conseguiria, em tese, acalmar Eduardo, que não teria como atacar uma chapa integrada pelo irmão mais velho. Problema: líderes do Centrão resistem a aceitar um dos membros da família Bolsonaro na chapa, pois acreditam que isso tira votos de Tarcísio. Sabe por que tira voto? Porque eles estão extorquindo vocês. Sabe como é extorsão? Ou você vota na gente, o Lula vai vencer. Eles estão te extorquindo, sabe? Ou dá ou desce. É basicamente isso. Se você não vota na gente, a gente vai te espancar. Espancar como? Com mais 4 anos de Lula. Então, eles querem garantir através de ameaça o seu voto. E aí, vida que segue. Você prefere o quê? O Centrão ou o Lula? Temos que ser pragmáticos, afirma o dirigente partidário que se alinha à direita. Ciro Nogueira, né? Ou Rueda. Por esse discurso, seria melhor para Bolsonaro apoiar uma chapa com maiores chances de vitória sob a condição de ser anistiado no futuro. Vamos lá. O Supremo já deixou claro que a anistia não vai. E o Tarcísio já deixou claro que não bate de frente com o Supremo. Então, e daí? O caminho da anistia do indulto, através do indulto, né? Não tá colando muito, né? Tá colando muito. Não tá colando muito. Então, não faz muito sentido esse argumento. Apoiadores de Eduardo afirmam que, de fato, a resistência a Tarcísio diminuiria se ele fizesse uma aliança com o verdadeiro bolsonarismo e não a chapa puro sangue do Centrão, mas rejeitam a ideia do Flávio ser vice. O lógico seria o contrário. Flávio presidente, Tarcísio de vice, já que os votos são de Bolsonaro. O rabo não pode abanar o cachorro, né? Tem que ser o contrário. Caso o pai, Bolsonaro, batesse o martelo em torno da chapa com Flávio na vice, o senador obedeceria às determinações, mas Eduardo poderia voltar ao ataque, então ainda tem essa dúvida. Políticos de direita avaliam que ainda há chances de Tarcísio ser candidato com Michele Bolsonaro como vice, mas neste caso seria necessário contornar a forte oposição dos filhos de Bolsonaro. No final do dia, tá claro, o Centrão tá te extorquindo, te ameaçando, ou você vota neles, ou Lula vai governar por mais 4 anos. Ninguém quer resolver nada, ninguém quer mudar nada. É a tempestade perfeita. Isso aqui ficou fora de ordem. Vou voltar nesse já já. Flávio ou Eduardo, pouco importa. O que importa para começar é uma candidatura que realmente represente o nosso movimento. E não algo escolhido pelo Centrão e o Supremo fazendo Jair Bolsonaro de refém. Ambos atendem esse requisito. E eu acho que isso é verdade mesmo. E nem comparação. Dá para comparar o Flávio com qualquer governador democrático? Os governadores democráticos estão aí, né? Só de falatório, fala mansa, quase pedindo arrego. Aí eu boto aqui, na frente de qualquer coisa eu volto. Eduardo falou o seguinte, ó, eu achava que eu estava levando consequências a abusadores de poder impunes no Brasil, pois ameaçam e controlam os 3 poderes, reduzindo seus apetites ditatoriais. Mas, pelo visto, governadores democráticos não curtiram Moraes e esposa tomarem Magnitsky e não leram a carta de Trump, fundamentando as razões da tarifa Moraes de 50%. Também estava meio chateado, né? Mas falando aí dos nossos queridos governadores democráticos. Mas vamos lá. A Raquel Landim fez uma análise, que eu discordo dela também, né? Bolsonaro vai escolher entre o poder e tentar salvar a própria pele. Não existe nenhuma garantia de salvar a própria pele votando no Centrão. Nenhuma. Ela coloca assim, ó, traduzindo. Tarcísio tem mais chances de vencer, mas Flávio carrega o sobrenome Bolsonaro. Se perder, ainda assim terá um caminhão de votos e praticamente carimba os Bolsonaro no pleito 2030. É o que o Dota já falou, o cara mesmo na derrota existe vitória. O problema não é só o PT, é muito mais. A gente precisa trabalhar pelo Senado. Você ter uma candidatura verdadeiramente direita, verdadeiramente antissistema, pode ajudar e muito as candidaturas ao Senado pelo país e trabalhar verdadeiramente
para você formar a maioria no Senado. E com maioria no Senado, meu amigo, é muito poder que você tem também. Sobre a questão até de vice, né? Flávio de vice, acho que Eduardo responde muito bem. Na política funciona assim. Quem tem os votos indica o cabeça de chapa. E acabou. Acabou. Renato compartilhou a notícia falando o seguinte: a Faria Lima está de luto com essa notícia. É a pau de cal no trade T. Falar isso sem mostrar nada, né? É por isso que eu gosto de mostrar as coisas. No programa normal, você podia falar, olha, só isso foi de São Paulo. Você aborda com o pessoal a notícia, deixa o seu comentário, diz, se você analisar as redes sociais repercutiram desta forma. Eu não gosto, eu gosto de mostrar, porque você fala, diversos setor X agiu mais ou menos dessa forma. Então você nem que seja um exemplo. Aqui tem 2, já juntos. Renato Breia, da Grande Nord Investimentos. Mais 9 bilhões em ativos aí sendo gerenciados. Um sonho para a esquerda. Flávio Bolsonaro avança como candidato em apoio de Eduardo. Estão revoltados. Como assim, né? Como assim o Flávio vai ser candidato? A Faria Lima não está feliz. E o JH Fonseca fala assim, que ele está errado, mas acho que Bolsonaro preferirá tomar mais risco para manter o capital político da família. Traduzindo, vai abençoar um filho e não quem o sistema quiser. Só fala que é um pouco mais neutra. E por que a Faria Lima está tão revoltada? Precisamos de explicações, e não é só dar uma explicação, precisamos a gente fala e a gente mostra. Qualquer nome que enfrente Lula ou a direita é competitivo em um segundo turno. Essa semana a gente falou sobre um conceito que eu achei interessante do Leonardo Coutinho, que ele falou que a gente está vendo a era da anti-escolha, que muitas vezes a gente está vivendo no mundo sempre assim, não, vamos escolher um caminho que, assim, não é talvez o caminho que eu queira não tenha chance. Então eu vou deixar até de votar em quem eu quero para garantir que quem eu não quero vai vencer. É o que está acontecendo. Na minha concepção, é burrice, sabe? Para mim, tem muito brasileiro aí que tá dormindo no ponto, meio burrinho porque tá acontecendo no Brasil, tanto que tem muito petista ainda. E é isso, pessoal, né? Qualquer nome que aparecer contra Bolsonaro, esse pessoal vai tomar o lado oposto na hora, porque Bolsonaro não dá de jeito nenhum. Ele não sabe nem explicar porque ele não gosta de Bolsonaro, mas eu acho que você consegue lembrar de pessoas assim que você conhece. E o Fabiano Lana tá explicando óbvio. Praticamente qualquer pessoa no Brasil, um anônimo sem militância, por exemplo, se for disputar um eventual segundo turno contra o Lula, terá, no mínimo, 30% dos votos, talvez 40%, e poderá até mesmo ser competitivo. Porque no país, o voto anti, seja para afastar Lula ou evitar um postão de direita, é suficientemente forte para atrair milhões. Não tem essa, candidato é forte. Não, é porque a gente está na situação que a aversão ao Lula é tão grande que indo para o segundo turno é competitivo. É a chance do sistema voltar ao poder com alguém mais refinado do que o Lula. Porque o Lula fala muita besteira, muita gafe, contrata muita crise de imagem também. Pô, a Globo tem que trabalhar dobrado. Melhor alguém do sistema, sabe? Mais educadinho, mais polido. E eles vão trabalhar e vão fazer de tudo para tentar impedir aí algum candidato antissistema, sabe? Eles estão com a faca e queijo na mão, é a tempestade perfeita. A Fabiana Lana continua, né? Um cenário previsto com a economia nem bombando, nem em parafuso. Sabemos de antemão que uma cidade como Caruaru, em Pernambuco, irá oferecer mais votos para Lula do que para a direita. E o contrário em Blumenau, no estado de Santa Catarina. Os votos no país estão cristalizados em cidades, regiões, estados, classes sociais. A disputa hoje se dá por uma minoria ao centro, uma parcela que ambos os polos ideológicos parecem fazer questão de desagradar quase diariamente, mas o que menos tortura mentalmente esse eleitor moderado tem grandes chances de vencer a eleição. O problema é que esse eleitor, não é que ele está sendo torturado pelas as diversas alas, ele está sendo constantemente desinformado. Pessoal, tem gente que até hoje fala porque Bolsonaro fez piada com quem estava com falta de ar. É totalmente o oposto. Bolsonaro estava
cobrando que as pessoas, no primeiro sinal de falta de ar, fossem buscar um médico e estava reclamando do Mandetta. Consegue entender? Então, assim, esse eleitor de centro, esse cara que se acha moderado, inteligentinho, são uma pessoa desinformada. Aí a questão é, até onde a desinformação vai conseguir chegar? Como houve em um mês expressiva redução da vantagem de Lula para todos os demais concorrentes, é possível concluir que a pauta da segurança pública é ruim para a esquerda. Além da operação policial, com mais de uma centena de mortes no Rio, houve declarações de Lula que podem ser interpretadas como prejudiciais eleitoralmente. Jogou esse pessoal do centro para a direita? Não. Na verdade, Lula jogou por quê? Porque não deu para esconder. Foi uma oportunidade dessas pessoas verem o Lula expor sua opinião sobre um tema que é caro para qualquer pessoa comum. A não ser que você seja super rico, com segurança e carro blindado, qualquer pessoa está preocupada com segurança pública. Por outro lado, as ações dos Estados Unidos de Eduardo, o filho, que tenta assegurar para si o espólio da família, podem atrair parte de uma direita mais radical em torno do seu nome, mas definitivamente Eduardo é um polo de aversão desse eleitor centrista. No final das contas, ajuda Lula. Isso daqui, aí você pode falar que eu estou passando pano, mas não vou trazer nada para referendar minha opinião. Isso daqui para mim é desinformação. É não querer explicar o que Eduardo está fazendo. É negar, inclusive, o editorial do início do dia. Porque o editorial do início do dia de ontem foi o quê? Expondo o caso Talha-Ferro, como a exceção virou a regra, como o regime está sendo instaurado, como o Brasil virou uma autocracia, que é uma ditadura. Eduardo está lutando contra isso. Não é para manter o espólio da família em torno de si. Todo mundo sabe. Esses jornalistas sabem o que está acontecendo. Então, assim, a questão do Lula é porque a verdade apareceu. A questão do Eduardo é porque eles acharam a oportunidade para criar mais narrativas e fake news para descredibilizar a direita brasileira. Não vou trazer nada para referir a minha opinião, porque eu acho que, logicamente, vocês conseguem compreender. A Tsuki fez aqui um breve relato da mãe dela. Minha mãe é evangélica das antigas, não consome política. Ouvir ela chamando o dono do Brasil de cabeça de ovo foi um daqueles plot twists que desconcertam e deixam a gente feliz. Ainda nessa conversa, eu falei a ela que eu só fui ter uma noção do que era esquerda e direita com a aparição de Bolsonaro. Ela, eu também. Antes dele, eu não fazia ideia que isso existia. Eu era só contra o PT. É por isso que a importância do Bolsonaro é proporcional ou até maior ao ódio que ele recebe. E é por isso que tantos tentam apagá-lo. A quantidade de mentes que esse cara despertou para a política não está no gibi. Aí você vê. Olha essa ação. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Os jornalistas que dizem, Eduardo, traidor da pátria, é tudo gente descarada. Ontem teve aí o início da votação, já se formou a maioria, mas não acabou. Vamos ver se vai ser unanimidade. Dom Pedro III vota para aceitar a denúncia contra Eduardo Bolsonaro e torna deputado réu. Aí o Paulo Figueiredo diz, denunciado sem citação, por ato lícito, praticado fora da jurisdição da corte, agora será o primeiro político julgado em absentia, sem defesa, em nossa história recente. Não é apenas uma vingança pessoal do Alexandre, mas uma tentativa vã de retirar Eduardo Bolsonaro das urnas. O constitucionalista Marcília coloca a mesma notícia dizendo: para Moraes, se você denuncia ilegalidades, você coage o violador. Se denuncia ilegalidades contra seu pai a um país livre, comete crime de coação no curso do processo e ainda trai o seu país. Foi isso que virou a primeira turma do Supremo. E aposto que será unânime. Aí, enquanto isso acontece com Eduardo, notícia da Globo, como você pode ver aqui, Polícia Federal sugere inclusão de Cid e família em programa de proteção a testemunhas. Mauro Cid denuncia bolsonaristas, programa de proteção. Talha-Ferro denuncia Gabinete de Moraes, condenado. Esse é o Brasil. E querem te convencer que Eduardo está tentando salvar a família. Não a democracia brasileira. Não está de direito, não a liberdade. Sobre a situação de Eduardo, acho que essa manchete resume tudo. Eduardo Bolsonaro disse que Dom Pedro III quer impedir direita de ter maioria no Senado em 2026. Por óbvio,
Preciso explicar porque o cenário é tão importante? Não, né? Acho que todo mundo já está bem letrado da importância do Senado na República Federativa Brasileira, ou do Brasil. Eu sou aquela pessoa que reclama bastante, mas eu sou justo na maior parte do tempo. Sou justo na maior parte do tempo. Aí tá aqui, ó. Lendo esses comentários aqui da postagem do Instagram da Gazeta do Povo, me pergunta ainda o motivo real da Paraná pesquisa do enclame do Eduardo nas pesquisas nacionais. Qual é o medo? Eu nem tô falando porque eu estou em campanha pelo Eduardo, mas pelo simples fato de que ele carrega o sobrenome do pai e não é citado nas pesquisas do Instituto. Você vê o seguinte, né? Essa postagem aqui, ela é cheia de pegadinhas. Cheia de pegadinhas. Todo mundo dando de João sem braço. Você vê que a Pamela, ela não tá reclamando da notícia. Ela não tá reclamando. Ela fala assim, os comentários, por quê? Porque isso aqui é um vídeo. Ela tá gravando a tela e mostrando a quantidade de pessoas respondendo a matéria sendo publicada, né? E falando assim, tô com você, Eduardo, tamo junto, Eduardo, blá, blá. E ela falando, pô, tanta gente, pô, saindo em apoio a Eduardo. Será que Eduardo não merece tá com seu nome nas pesquisas? E ela não reclamou nada da Gazeta do Povo, por mais que a manchete é tendenciosa, né? O maior inimigo da direita é este. Aí você pega pra ver o Zonoff, ele tá fazendo meio que um clickbait. Ele botou isso aí só pra te pegar. Ele fala, sei que na verdade o maior inimigo é o desespero. Achou que eu ia reclamar, achou que eu ia cair na pegadinha sem ler a matéria. E aí, gente, por isso que o pessoal também fica com raiva de mim, né? Eu pego no pé, mas eu pego no pé de coisas que realmente estão ali, né? Eu apresento o que eu tô pegando no pé. Eu não só boto essa imagem aleatória e se colar, colou. Lendo os comentários, muita gente saindo em apoio ao Eduardo, mas também reclamando sem ler, sabe? Eu sou 100% a favor de descer a paulada, né? Sem dó e piedade. Tô aqui pra gente dividir a direita, mas leiam para poder criticar, né, com razão. Porque quando vocês pegam coisas assim, às vezes criticam, sem saber o que é realmente conteúdo, aí depois vocês se perdem. E depois essa galera se vitimiza, falando ali, ó, o bolsonarismo é radical, nem lê o que tá acontecendo, aí já sai tacando pau. Se você quer criticar a Gazeta do Moro, né, a Gazeta do Novo, a Gazeta do Deltan, não faltam motivos. Achou que eu ia deixar passar em branco? Ontem, Guilherme Macalossi fala em alto e bom som, e aqui não é título clickbait. Eduardo Bolsonaro é um desastre para a direita. Mais uma do Deltan, né? Rapaz, Deltan tá demais, viu? Desde que se propôs aí aos Estados Unidos militar por punições ao Brasil. Ao Brasil? Não, cara. Eduardo não quer punir o Brasil, não. Eduardo quer punir violador de direitos humanos. Já tá mentindo, Macalossi. Na primeira linha, bicho. Na primeira linha, o cara tá mentindo. Como forma de omitir anistia e livrar a cara do pai. Não, cara. Não. Até porque a anistia não é só pro pai dele. E as mensagens... Quando foi que teve esse vazamento de mensagem? Quando foi que teve o vazamento de mensagem? Foi em agosto? Foi em agosto, Kim. Tô na dúvida aqui agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso não me veio na cabeça quando tava fazendo o vídeo. Deixa eu ver se foi em agosto. Tcharam. Tem uma relevância. Não tô perguntando à toa. 2025, agosto. Deixa eu dar uma olhada aqui com vocês. E aí, tá. Julgamento. Mais vazamentos e indiciamentos. Acho que vai aqui. Acho que eu já tava nela, nessa parte, né? Isso aqui mesmo. Vendo os diálogos. Pronto, rapaz. Ó. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia, ó, em tentar essas coisas. Ou
enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa no semiaberto. Esse é o diálogo. Isso aqui é o que o Eduardo falou pro pai quando ninguém estava vendo. Quando ninguém estava vendo, foi isso que o Eduardo disse, né? Falou, cara, a gente tem que usar esse momento para quê, ó? Ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia. Olha as 3 coisas que Eduardo queria. Eduardo não falou, meu pai, temos que aproveitar aqui muito para levar o teu rabo, levar a tua cara. Ele não falou isso. Isso daqui é mensagem de Eduardo privada, vazada pela Polícia Federal. Então, quando você pega um texto desse aqui, pô, da Gazeta do Povo, repleto de mentiras, aí quem divide a direita sou eu, né? 2 linhas, 2 mentiras. Meu Deus, que texto safado! Eduardo Bolsonaro não apenas deu ao petismo um discurso político coeso, como implodiu o grupo que diz representar. Por quê? O que ele veio para implodir? Agora tenta negar seu papel contraproducente, desgastante e divisivo. Eduardo que divide a direita, viu? Durante uma entrevista na Jovem Pan, ele foi questionado pelo cientista político Felipe Dávila. Por que ele não cita que o Felipe Dávila não é um cientista político, mas sim um político do Partido Novo? O Deltan que pediu, foi? Para esconder isso? Sobre a necessidade de união da direita em pautas comuns para vencer a eleição de 26, tergiversou. Não estou dividindo a direita, eu estou antecipando que certas pessoas não serão a solução do problema, ou ao menos não terão a conduta no norte correto para solucionar o problema. Estivesse preocupado com qualquer tipo de união, não teria se aventurado em outro país sem conhecimento de seu partido. Oi? Agora a gente tem que defender o Valdemar, o Duda Lima? Sem conhecimento? Peraí, ele estava lá fora, abriram uma queixa contra ele, né? O PT vai, o Moraes manda para a PGR, deu limite de 5 dias, não foi decidido em 5 dias, ficou, só quando Eduardo falou, eu vou ficar, e que a PGR falou, não pega nada não, então fica aí, a gente não vai te prender não. Rapaz... Macalossi, isso acho que foi em março, essa decisão do Eduardo. Foi em março? Eu acho que foi, né? Espero que seja. Deixa eu ver aqui se foi isso mesmo. Vamos lá, se foi em março, né? Porque essas histórias estão registradas, Macalossi. Tu não vai mentir na minha cara não, vagabundo. Eduardo sem passaporte. Eduardo exilado. Então foi aqui mesmo, né? Começa, ó. Toda a história tá registrada. Muita gente pode mentir, e vão mentir. Não vai ser todo brasileiro que vai conhecer a história, não. Mas, quem quiser conhecer a história, tá aqui registrado, com fatos. PT abre ofensiva contra Eduardo. Então vamos contar pro Macalossi, vamos contar para a turma do Deltan Dallagnol, que propaga fake news para atacar a família Bolsonaro, o que realmente aconteceu. Vem aqui, Deltan, vamos aprender. PT... abre ofensiva contra Eduardo. Partido aciona a PGR, Conselho de Ética da Câmara, acusando o deputado de tentar convencer a autoridade dos Estados Unidos a impor sanções ao Brasil. Aí começa, né? Urgente. Moraes solicita análise da PGR para reter passaporte de Eduardo. O André Marcília até comentando, né? Um abuso jurídico. O André Marcília, que inclusive tem seus vídeos postados no canal do Deltan, devia avisar pro Deltan para parar de atacar a família Bolsonaro. Você, Marcília, que é amigo pessoal do Deltan. Pô, bicho. Não tá um dinheirinho de adicência no canal do Deltan. Fale com o Deltan pra parar, pô, de atacar a família Bolsonaro. Aí Eduardo participa aqui, tudo mais. A gente vai comentando todas as coisas da época. A possível apreensão do passaporte de Eduardo visa criar constrangimento ou instruir ação judicial para impedi-lo de assumir a Comissão de Relações Exteriores. Eu já ia comentando na época, né? Ainda podia falar. Aí a turma do Twitter, da direita, essa mesma direita que continua contra a família Bolsonaro, né? Que apoia a Emília, ministro autorizo. Felipe Barros aciona OEA contra a retenção de passaporte de Eduardo. A coisa foi indo, avançando. Líder do PL na Câmara quer barrar a apreensão de passaporte de deputados para levar Eduardo Bolsonaro. Aí tá aqui, né? Se eu fosse corrupto ou traficante, não seria perseguido. Até a CNN sabe, né? O pessoal da CNN falando, meio estranho o que tá acontecendo. Aí você tem mais uma vez a turma da superdireita, Brado Rádio, os amigos de Nicolas aí criticando Eduardo. Eita, não podia falar que é amigo de Nicolas. Me perdoa, não falei disso. Eu sei que Nicolas é intocável e não pode criticar.
Aliados de Lula já usaram tática de Eduardo no exterior. Aí aqui a gente relembra, né? A Glaze, né? Toda a turminha aqui, ó. Opa, quando é esse daqui? Aqui não é o Paulo Teixeira, não. Ou é o Paulo Teixeira esse aqui? Eita. Eu acho que esse não, né? Que é o Paulo Teixeira. Tô na dúvida se é. Mas enfim. O Humberto Costa, Jandira, Elisane Gama, o pastor lá do PSOL. E esse aqui eu não sei quem é. Talvez seja algum americano. Não há remédio eficaz no Brasil para acessar a violação de direitos humanos, diz o Zanin. Beleza. E aqui, ó. Lula divulgando o Zanin. Ó, Lula, perfil oficial. Cristiano Zanin, advogado, fala sobre o documento que mandou a ONU mostrando a parcialidade da Lava Jato em relação a Lula. Aqui podia. PT diz que só aceita Eduardo à frente da comissão sem passaporte. PT quer cede qualquer comissão para barrar Eduardo Bolsonaro. Qualquer comissão, porque comissão não serve para nada. PL indicar Eduardo Bolsonaro para a comissão na Câmara é crise anunciada, avalia o ministro do Supremo. José Guimarães diz que o governo não vai se meter na indicação de Eduardo. PT dá luz a Eduardo e repete erro que levou o Bolsonaro a Planalto. Aí vai indo. Não há como barrar Eduardo na comissão. Aí quer discussão. Papapá. Olha lá. Ó. Pagador de impostos, Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro estava gastando do próprio bolso. Já falou isso várias vezes para ir para os Estados Unidos, né? Os liberais. Sempre criticando Eduardo. Tarcísio, Flávio, Eduardo. O ministro do Supremo vê mais riscos em um deles para 26. De quem? Eduardo. Como sempre. Aí que vem realmente o exílio, né? Filho de Bolsonaro diz que buscará asilo político nos Estados Unidos. Matéria do New York Times. Daniela Lima está preocupada, né? Com os tiranos, enfim. Brasil não é lugar seguro. Nós acertamos em cheio. Dizem petistas, né? Autores do pedido do Supremo para reter o passaporte do Eduardo. Deputados do PT pedem que o Supremo proíba Bolsonaro de sair de Brasília e se aproximar da embaixada. Aí começa. E aqui, ó, agora vem a linha do tempo, ó. Moraes manda a PGR analisar a apreensão de passaporte de Eduardo. E o Ramage coloca, ó, Moraes deu prazo de 5 dias para a PGR analisar. Tá nessa notícia, não sei se é o subtítulo. 2 de março. Gente, 5 dias depois, bota que tem 2 dias úteis no meio do caminho, seria dia 9. Dia 11. O Gonet decide descumprir prazo. E pode descumprir prazo? Dia 18. No dia que Eduardo diz, ó, anuncia que vai pedir licença e ficar nos Estados Unidos, PGR se manifesta contra a apreensão do passaporte. Então, assim, é muita safadeza da turma do Deltan falar que Eduardo se aventurou em outro país sem conhecimento do seu partido. Tu entende como a desinformação é feita? Aí vem os paspalhos que assinam a Gazeta do Povo, lê uma porcaria dessa e fica com raiva do Eduardo. Se não é o Atlas para contar a história, é porque realmente ali, gente, tá contando a história, né? Tá os fatos em ordem do que aconteceu ao longo de todo um mês. Mas só são prints, né? Como dizem os meus críticos. E hoje, tá aí, né? O Atlas de setembro disponível hoje. Setembro 9, com mais 24. 33 atas publicados. Agradeço aí a minha mãe, a Gabriela, a Texuga e a Mari. Se não fosse por eles, não tava 33, principalmente a eles. Eduardo acredita na unidade, desde que seja aquela que gravite em torno do que ele deseja. Ele deseja a união, desde que seja em nome da obediência e fidelidade a ele e sua família. Não. Em torno de uma agenda, realmente a favor do Brasil. Tá claro nas mensagens vazadas da Polícia Federal. Por isso tratou de torpedear o Tarcísio, né? O menor sinal de desacordo. Por isso exige que aliados locais de Santa Catarina engulam a candidatura fabricada de seu irmão. Macalossi. Ele não tá pedindo para aliados engolirem. Foi uma decisão de Bolsonaro. Em primeiro lugar, que ninguém quis rebater quando o Bolsonaro tava solto. A Emília, a boneca de pano, ela só resolveu bater de frente com o Bolsonaro, já tava preso e incomunicável. E num partido político, cara, as pessoas normalmente engolem algumas decisões. Por isso mesmo que é um partido político, sabe? Os discordantes são purgados na fogueira ideológica como infiéis. Bom, mas isso realmente é infidelidade, não tem outro nome. Eduardo adotou a lógica da inocência política como meio de ação, se posiciona a partir do vitimismo. Ele diz que ele diz que nunca age, apenas reage. Teria reagido à perseguição ao pai. Né? Não foi não. Agora também teria reagido aos insubordinados oportunistas interessados em disputar o espólio político da direita. Não foi isso que aconteceu, não. Quem acredita no que ele disse fica com a impressão de que é isso mesmo. Na prática, a realidade é outra.
pouco importa o que Eduardo alega em relação à própria conduta. Para efeitos analíticos, vale o que ele faz efetivamente, bem como os resultados que produz na política. E sob qualquer parâmetro dimensionável, ele é um desastre para a direita e um bálsamo para a esquerda. Foi graças a ele aí que, pelo menos, o requerimento de urgência da anistia foi pautado e aprovado. Porque ficou travado aí por meses, sem andar. É um absurdo atrás de um absurdo, né? Aí o Metrópolis ontem requentou as mensagens vazadas lá de agosto. Polícia Federal revelou xingamentos de Eduardo Bolsonaro, ingrato do cara. A própria pergunta é: pra quem requentar essa matéria? E chegando aqui nos finalmente, sobrou nada pra boneca de pano. Carol de Tone defende chapa pura. Júlia Zanata, chapa pura. Carlos Bolsonaro, chapa pura. Só quem tá reclamando é a Emília. E o curioso é assim que a pessoa mais prejudicada, em tese, é a Carol de Tone. E tá de boa com isso. Só quem tá reclamando é a Emília, a boneca de pano. Da turminha do Cid do Pica-Pau Amarelo. Mas tá aí, né? Da mesma forma como tá registrado, você vai ver, os principais eventos do Brasil estão todos registrados. Ninguém pode falar que não lembra do que aconteceu, quais foram os pormenores, os pontos importantes que as pessoas fizeram de contraponto nas redes sociais. E ali eu só dei uma olhada rápida nas imagens, porque os textos ali trazem ainda mais descrições. Da mesma forma como tudo isso foi descrito lá atrás, a história da boneca de pano vai estar. Acho que eu vou botar o nome do capítulo assim, ó. Emília, a boneca de pano. Porque tem matéria o suficiente para fazer um capítulo só pra ela. O sítio do Pica-Pau Amarelo, hein, dessa direita tá demais. Mas é isso, gente. Vou mandar o vídeo lá do Demetrio Magnoli falando que não tem uma parcela cerebral, do Gachaca dando chilico, do Mauro Vieira que eu não dei play. Acho que não dei play mais nenhum vídeo, né? Mas se tiver, eu mando lá no Telegram, link tá na descrição. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, o único registro, único, não tem outro, mas não tem mesmo. Eu te desafio a encontrar outro registro da história do Brasil de janeiro de 2023 para cá, relembrando inclusive diversos pontos aí relevantes do governo Bolsonaro. E é isso. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.